Se você abrir a Arca da Aliança, o que encontraria? Dependendo de quem você perguntar, há 3 objetos sagrados, um quarto item misterioso ou algo que nunca deveria ser encontrado. No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos explorar o que há dentro da Arca da Aliança, uma das relíquias mais sagradas dos antigos israelitas. Não, ela não tem relação com Noé, sendo também chamada de Arca do Testemunho ou de Deus. Ela é citada na Bíblia, no Êxodo, Reis e Números. Ela é praticamente universalmente descrita e representada como uma caixa de madeira feita de acácia, decorada com ouro e coberta com uma tampa ornamentada. A Quiporete, ou Assento da Misericórdia, tem um querubim de cada lado com asas estendidas um para o outro. A arca, chamada de Assento, foi feita para Deus conversar com Moisés. Segundo o Antigo Testamento, Moisés a criou 1 ano após tirar seu povo do Egito. Média 1,20 metros 60 centímetros, x 60 centímetros, e era transportada em varas de madeira com ouro. Diziam que tocar diretamente poderia ser fatal, ou seja, sem pressão. A arca era carregada enquanto os israelitas marchavam em direção à terra prometida, e durante a jornada, Deus falava com Moisés de seu assento no Quiporete. Relatos dizem que a arca era coberta por um pano para evitar olhares diretos. Historiadores notaram semelhanças entre a Arca da Aliança e a Barca Solar, navio da mitologia egípcia que transportava o deus Sol Ra pelo céu. Não será a última vez que histórias fantásticas e mitologias se cruzam na busca por esse santo dos santos no mundo antigo. O livro do Êxodo, na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento, relata a história mais famosa sobre o conteúdo da arca. De acordo com esses textos, a arca era onde eles guardavam as tábuas da lei, ou seja, as tábuas que tinham os 10 mandamentos gravados nelas. Mas, mais tarde, também é descrito que ela continha um pote de maná e outro artefato chamado Vara de Arão. Esse era o cajado de Arão, irmão de Moisés, que realizou milagres como brotar amêndoas e flores. Quanto ao maná, é uma substância comestível, doce e em flocos, com propriedades curativas, que Deus concedeu aos israelitas para mantê-los vivos enquanto atravessavam o deserto. Esses 3 artefatos simbolizavam a aliança que Deus fez com Moisés e seu povo. Ele proveria para eles enquanto seguissem suas leis. Na tradição judaica, há relatos diferentes sobre o destino da arca, incluindo sua captura pelos filisteus após uma batalha, segundo a Bíblia hebraica. Só para esclarecer, filisteus aqui são o povo antigo da costa sul de Canaã, não quem não gosta de filmes legendados. Após a captura da Arca da Aliança, uma maldição atingiu a terra dos filisteus. Cada cidade que recebia a arca sofria com ratos e uma doença que causava furúnculos e tumores. Sempre que a arca era guardada em um templo filisteu, os ídolos eram derrubados e quebrados. Para quebrar a maldição, os filisteus colocaram 5 tumores e 5 ratos de ouro na arca como oferta simbólica e a devolveram a Israel. Agora, além de artefatos mágicos, a arca tem tesouros e está claramente amaldiçoada. Então, a menos que você esteja em dia com suas vacinas contra a peste bubônica, talvez seja melhor não tocar nela. Nunca mova para outra cidade, exceto se for usá-la como arma sagrada de destruição em massa. Este próximo relato é diferente. Não trata só do conteúdo da arca, mas diz que ela podia destruir exércitos. Os Lemba do Zimbábue afirmam que seus ancestrais tinham o Ngoma Lungundu, a voz de Deus, trazido do norte de Sena há milênios. Segundo eles, esse objeto era uma arma capaz de eliminar inimigos com uma explosão de energia. Infelizmente, esse poder não pôde ser contido em um recipiente tão pequeno, e o Ngoma Legundu se autodestruiu logo após chegar à terra natal dos Lemba. Usando um núcleo do original, os sacerdotes fizeram uma réplica quase idêntica e a enterraram nas montanhas Dungai. Não encontramos o objeto original, mas a réplica foi achada por um missionário alemão nas montanhas Dunge nos anos 1940, e agora ela está em exibição no Museu de Ciências Humanas em Harare. Em 2008, o professor Tudor Parfit afirmou em seu livro A Arca da Aliança que Sena era uma cidade real no Iêmen. Testes de DNA em alguns homens. Lemba mostraram pequena ancestralidade do Oriente Médio. Não há certeza se eles já tiveram a arca, mas é possível que seus ancestrais tenham encontrado descendentes dos israelitas e levado a história consigo. Porém, sabemos o que você está pensando.
Todos esses relatos bíblicos e históricos são muito interessantes, mas será que conseguimos de alguma forma encaixar alguns alienígenas nisso? Claro que podemos, porque sempre que há lacunas em nosso conhecimento sobre a história antiga, pode apostar que há um monte de malucos por aí gritando bem alto que foram alienígenas. E com a Arca da Aliança não é diferente. Lembra que nas cidades onde os filisteus guardaram a arca surgiram enxames de ratos e as pessoas ficaram doentes com furúnculos? Pode parecer que Deus enviou os ratos e que eles carregavam algo. A peste bubônica, conhecida desde a antiguidade, causava furúnculos dolorosos nas vítimas. Mas se você for um verdadeiro gênio do xadrez 4D com o terceiro olho aberto e mente de galáxia, pode perceber que os ratos e os furúnculos não têm nenhuma relação. O verdadeiro motivo de todos aqueles filisteus terem morrido foi porque a Arca da Aliança era perigosamente radioativa. Por isso as pessoas não podiam tocá-la. Ela precisava ser coberta e provavelmente explodiu ao chegar ao Zimbábue. Como sabemos que a arca era, na verdade, uma antiga arma de energia nuclear? Porque ela foi construída seguindo instruções específicas dadas a Moisés por Deus? Ou os alienígenas passaram as instruções direto para a cabeça dele? Isso não é prova suficiente? OVNIs já foram vistos perto do Monte do Templo em Jerusalém e sabemos que eles são atraídos por radiação nuclear. Agora isso parece óbvio, não é? Não pergunte como os israelitas sobreviveram ao deserto. Se o maná e as amêndoas eram guardados em uma caixa supostamente tão radioativa que o toque seria fatal, não se preocupe, pois saber o que havia na arca não resolve nada. Cada religião e seita tem uma versão diferente sobre onde ela foi parar. Segundo a história dos filisteus, após ser devolvida aos donos, a arca ficou em Kiriat Jearim por 20 anos antes de ser levada ao palácio de Davi. A Arca da Aliança teria sido levada ao Templo de Salomão pelo rei Josias durante suas reformas religiosas. Josias foi um rei muito importante na história judaica. Ele transformou Jerusalém no centro do iavismo, precursor do judaísmo praticado pelos israelitas, e para eliminar a adoração a deuses estrangeiros em Judá. Josias devolveu a arca ao Templo de Salomão após percorrer Manassés e Efraim destruindo ídolos pagãos. Depois disso, não se sabe ao certo. A arca desaparece dos registros históricos por volta do século 7 a.C., quando o Templo de Salomão foi destruído em 587 a.C., de acordo com a Bíblia hebraica. A arca está escondida sob o Monte Nebo, Jordânia. No século II, o rabino Eleazar ben Josei disse que o assento da misericórdia estava em Roma. Ele o identificou por uma mancha feita quando um sumo sacerdote judeu o consagrou com sangue. Quando a trilha histórica acaba, surgem teorias mais ambiciosas. Diferentes seitas cristãs afirmam que ela está em seu país para obter prestígio. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma que ela está em Azum, enquanto na Malásia dizem que ancestrais a levaram às Ilhas Salomão. A Associação Britânica Israelita acreditava que ela ficava sob a colina de Tara, na Irlanda, enquanto católicos medievais achavam que estava no altar da Basílica de Latrão, em Roma. Nenhuma dessas afirmações foi comprovada. A Basílica de Latrão foi saqueada 2 vezes no século V, o que facilitou o extravio da arca. A Associação Britânica Israelita tentou escavar a colina de Tara, na Irlanda, em busca da arca entre 1899 e 1902. Eles achavam que era o túmulo de uma princesa egípcia que se casou com um rei irlandês e trouxe a arca com ela do Egito. Ao tentarem escavar a colina, local histórico dos antigos reis irlandeses, foram expulsos pelos nacionalistas irlandeses. Exames de radar não invasivos feitos nos anos 2000 mostraram que não há evidências da arca enterrada na montanha. Mais uma desculpa dos britânicos para prejudicar sítios históricos irlandeses, algo tão antigo quanto a coroa britânica. Documentos da CIA desclassificados mostram que até mesmo a CIA tentou encontrar a arca naquela época. Era a época em que eles acreditavam que poderes psíquicos eram reais. Em 1988, um visualizador remoto foi encarregado de rastrear uma série de itens, sendo um deles a arca. Eles afirmaram que ela estava subterrânea, guardada por entidades, e só pode ser aberta quando chegar a hora. Quanto ao local, porém, o visualizador remoto foi um pouco menos descritivo. Eles descreveram ouvir pessoas falando árabe e depois ver uma mesquita, o que poderia situá-la basicamente em qualquer cidade com uma grande população muçulmana. Então, a busca continua. Muitos cristãos creem que a arca está sob a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, mas também é comum a crença de que ela esteja em Aksum, na Etiópia.
A primeira menção dessa história está no Quebra-Nagast, épico etíope escrito para legitimar a dinastia salomônica que governou a Etiópia nos anos 1300. Em 1992 foi lançado o polêmico livro O Sinal e o Selo, do britânico Graham Hancock, detalhando a versão etíope da Arca, viajando pelo Nilo até Aksum. Apesar das críticas de seus contemporâneos, o livro de Hancock ajudou a popularizar a teoria de que a Arca estava em Aksum. Em 2009, o patriarca da Igreja Ortodoxa Etíope chegou a afirmar que revelaria a Arca ao público, mas quase imediatamente decidiu que não faria isso. Apesar da falta de provas, a ideia de que a Arca está em Aksum ainda circula. Isso já foi citado no podcast do Joe Rogan, que todos sabemos estar sempre certo sobre tudo. Talvez nunca saibamos ao certo se a Arca da Aliança foi real ou simplesmente uma pequena parte de uma mitologia maior. Em torno de Moisés e do êxodo do Egito, até mesmo a existência do próprio Moisés é muito debatida tanto em círculos teológicos quanto acadêmicos seculares. A Arca continuará sendo fonte de fascínio em diversas culturas e tradições. E nenhum herói de chapéu fedora dizendo que ela pertence a um museu quer mais sobre a Arca? Veja histórias bíblicas estranhas ou assista aqui.